Oi, oi, minhas amigas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um vlog da minha segunda-feira de estudos. Esse dia em específico era dia 3 de fevereiro de 2025. Me acompanhe um pouquinho de como é que está sendo a minha rotina de estudos para o concurso da Embrapa. Era por volta das 7 horas da manhã, 7h30, que eu acordei um pouquinho mais tarde por conta do domingo. E já acordei e fui fazer o que eu faço de lei, meu devocional. Estou lendo o livro de Jó e pretendo fazer um estudo acerca dele. Inclusive, consegui o PDF desse livro aqui, Esse Deus é Meu Diabo, do Iago, e ele vai retratar um estudo acerca do livro de Jó. O nome do livro é intrigante, mas ele vai explicar que o nosso Deus ele não é como o diabo e que ele usa o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, para nos aproximarmos de Deus. Porque sim, Jó saiu mais crente daquela situação que o próprio Senhor havia colocado ele. E eu acho interessante que terminei agora o capítulo 18. E no capítulo 16, Jó vai responder os amigos dele, né? Jó, ele passa por um processo de percas na vida dele de forma assim, abrupta. Essa é a palavra? Abrupta. De forma rápida. E o inimigo, ele faz com que os filhos dele sejam mortos, ele perde todo o seu rebanho, todas as suas riquezas, tudo. Lógico que o inimigo só toca porque o próprio Deus permite. Mas em um determinado momento da vida dele, que Jó estava doente, só tinha um caco de telha para poder se coçar, seus amigos aparecem e os amigos dele atacam ele, dizendo que Jó, acusando Jó de estar sofrendo o que é conhecida a teologia retributiva, ou seja, a teologia que diz que aquele que sofre, aquele que passa por injúria, aquele que passa por calúnia, perseguição, ele está em pecado, né? É uma teologia que vai pregar que só vive o sofrimento, só passa pelo sofrimento as pessoas que estão com pecados ocultos. Mas a gente sabe muito bem que o sofrimento, ele não dita se nós estamos em pecado ou não. E aqui no capítulo 16, Jó, ele fala uma coisa para os amigos dele. A minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Jó, ele passa por um momento de muita fala. Ele fala muitas coisas. E assim, muitas coisas do que Jó fala, gente, são palavras sábias, mas outras são lamentações e injúrias. E os seus amigos acusam o tempo todo. O tempo todo. E aí, nesse momento, ele fala, né? Logo no início do capítulo 16, ele diz: pobres, consoladores são vocês. E é interessante que ele aponta os amigos dele e ele diz: se fossem vocês no meu lugar, eu consolaria vocês. Eu não estaria enchendo vocês de acusações, de injúrias, de calúnia. Porque Jó era um homem íntegro, Jó era um homem justo. O próprio Deus diz isso. Mas a gente percebe que no decorrer da vida de Jó, Deus permitiu ele passar por tudo que ele passou. Mas Deus não lhe deu informações do porquê. Jó apenas no final entendeu e compreendeu que vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena não murmurar contra o Senhor, porque no livro de Jó nós percebemos até agora um momento, eu já li, né, o livro de Jó, mas assim, a gente sabe que a Bíblia é uma constante, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você lê, quanto mais você busca, mais você entende, mais você vislumbra daquilo que é novo, daquilo que Deus nos dá, através da interpretação da palavra dele. E a gente vê que o livro de Jó é um livro lamentável. Muitas lamentações, muitas percas, muita dor, muita injustiça. Mas a gente vê em nenhum momento Jó murmura. Porque lamentar é queixar-se dos problemas para Deus. E murmurar é queixar-se e reclamar contra Deus, daquilo que Deus fez, que não era para Deus ter feito. E eu tenho aprendido muito acerca disso. Não murmurar contra o Senhor, porque o Senhor abomina aqueles que murmuram. Porque murmurar contra o Senhor se torna uma blasfêmia contra Ele. Se torna eu querer me sobressair, dizer que eu estou certa e Ele está errado. E a gente sabe que o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele está no nosso futuro. Ele entende as nossas dores e as nossas angústias. A gente sabe como vai se dar o desfecho do livro de Jó. Mas é interessante saber que no meio do processo, que foi silencioso da parte do Senhor, Deus estava trabalhando por Jó.
Então, eu iniciei nessa manhã estudando conteúdos específicos para a prova. Para quem não sabe, o concurso da Embrapa, que vai acontecer já no próximo mês, o mês de março, vai cair conhecimentos no sentido para o profissional nutricionista, o gastrônomo, engenharia dos alimentos, tecnologia dos alimentos. Então, todos esses profissionais que abarcam essa área da alimentação vai ter, né, vaga para esse público. E eu comecei estudando essa parte específica porque, sim, por mais que eu seja nutricionista, por mais que eu tenha estudado na faculdade, acabo tendo algumas dificuldades acerca desses conteúdos. Então, eu comecei estudando sobre tecnologia dos alimentos. Eu não estou fazendo nenhum cursinho específico para o concurso da Embrapa, né? A plataforma de estudos que eu uso é a plataforma da comunidade da Metamorfose, que eu já falei aqui para vocês antes. A comunidade é a plataforma que eu estudo para residência, mas ela também tem um foco para concurso público e acaba tendo conteúdos tanto para a parte específica do nutricionista, como também para as partes dos conhecimentos gerais, como português e raciocínio lógico. Então, é a plataforma para poder também estudar a parte de português, a parte de raciocínio lógico. Então, na segunda-feira em específico, é a parte que eu estudo conhecimentos específicos e também eu estudo raciocínio lógico. Assisti 2 aulas, em seguida vou fazer 20 questões. Então, eu entro no site do GRAM. O site do GRAM também acaba me auxiliando muito no sentido das questões, porque eu utilizo ela para poder responder questões. E aí, eu seleciono, né, através do filtro que tem lá no site, e assim escolho as questões que eu quero resolver naquele momento. Na comunidade, na plataforma que eu estudo também, ela disponibiliza, assim que você termina a aula, você baixa o PDF com os exercícios físicos para você resolver as questões. E isso tem me ajudado muito. Pior que aqui tá falando já. Ele vem na secagem, desidratação, defumação. Aí já vem outra coisa, por irradiação. Eu confesso que tem sido um desafio estudar nesse período. Eu acabei de receber resultados de outras provas que eu havia feito, não foram favoráveis, não foram aquilo que eu estava esperando, mas eu ainda continuo com esses estudos, acreditando que através do conhecimento dos estudos eu vou conseguir alcançar os meus sonhos e os meus objetivos. Nesse dia em específico eu não estava em casa, eu estava na casa de uma tia que mora sozinha, entretanto ela está viajando de férias. E aí eu pedi pra ela, pra me poder estar aí na casa dela, pra poder estudar. E, gente, como eu amo ficar sozinha. Eu me sinto mais produtiva, sabe? Eu me sinto mais madura pra poder escolher, pra poder tomar as minhas decisões. E, enfim, eu gosto bastante. Inclusive, um dos meus grandes sonhos é poder morar sozinha, minha independência. Eu digo no sentido de lar, de responsabilidades, né? Eu acredito que nem todo mundo pensa assim, mas é um sonho que eu tenho. E aí, logo após, eu dei uma pausa, fui fazer o que eu gosto de fazer, inventar na cozinha. Eu gosto muito de inventar e eu fiz essas linhas. Acabei fazendo pra minha outra tia, que é vizinha, né? E aí eu levei pra ela esses bolinhos que eu fiz de aveia. E aí depois já fui lavar a louça, que acabou criando uma leve zona na cozinha. E também tinha os pratos de manhã que eu não tinha lavado, porque eu tava nos estudos. E foi isso. Foi um dia muito leve, um dia muito atípico também, porque nesse dia em específico eu só estudei praticamente, não tive preocupação com o almoço, porque a minha tia, como eu disse, ela é minha outra tiazinha, e aí ela acabou me chamando pra almoçar na casa dela. E aí, foi isso. Após finalizar aquele primeiro bloco de estudo de tecnologia dos alimentos, eu já parti para raciocínio lógico, né? Então aí eu tô bem na parte inicial de raciocínio lógico, estudando sobre os conjuntos. E é interessante que eu tô utilizando o Notion para me poder me organizar, para me poder definir datas, conteúdos, disciplina, tudo aquilo que eu vou estudar, que tá previsto no edital. Então eu tô fazendo dessa forma, tá dando certo. Tô encontrando algumas dificuldades, principalmente
nas disciplinas que não são comuns, né, que são mais específicas para inglês também estou tendo bastante dificuldade, porque eu já não sou muito boa em inglês, mas eu estou fazendo os exercícios, né, todo dia estou me propondo a bater uma meta, e assim tem sido realizado. E eu tenho certeza que vai dar certo. Após finalizar os estudos, eu fui para casa de uma amiga minha, porque de lá eu ia para um estudo da igreja, e esse daí foi um pedaço do estudo que eu acabei gravando, porque, né, eu não queria mostrar o rosto dos demais pessoas, dos demais professores. E aí eu finalizei essa segunda-feira, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentam, se inscrevam no canal e me acompanhem para mais vídeos.